ou caiu. Oi, Juliana, teve uma queda aqui, não sei. Esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal volta. Internet. Eu caí aqui. Boa noite, gente. Teve uma queda aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos entrando, vamos dar continuidade. Que aqui. Bom, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Tinha entrado online e aí teve uma queda aqui. A internet deu pane. Acho que é muita gente fazendo live. Então aqui estou disputando o horário com várias pessoas. Bom, então vamos lá. Muito obrigada pela presença. Estamos na 9ª live do Carreira Sustentabilidade na Prática. E neste evento estamos definindo atalhos e obstáculos que qualquer profissional ele enfrenta durante a sua jornada. E para compartilhar e para apoiar os profissionais, eu tenho trazido profissionais que eu conheço da área de sustentabilidade para compartilhar um pouco a sua experiência, a sua jornada, trazer dicas, tendências e é com muita generosidade que essas pessoas elas cedem o tempo para trazer esse conteúdo incrível para vocês. E hoje eu vou bater um papo com a Juliana Antunes. Ela é fundadora do Sustentaí e referência em sustentabilidade corporativa. Ela tem mais de 15 anos de experiências em grandes empresas e consultoria. Ela é mestre em engenharia da produção e é finalista de prêmios de inovação. Além disso, ela também foi vencedora do Smart Living Challenge, um concurso mundial de soluções sustentáveis de alto impacto. E também, além desse currículo gigantesco, ela é professora de graduação da disciplina de sustentabilidade, inovação e empreendedorismo. Atualmente, ela está desenvolvendo o LAIS, que é uma inteligência artificial para medir o engajamento da sustentabilidade das empresas. Então, assim, gente, a Juliana vai compartilhar várias dicas muito bacanas e hoje nós vamos conversar sobre modelos. Deixa eu colocar aqui que eu entrei com tudo de negócios em economia de baixo carbono. Deixa eu colocar aqui, já vou chamar a Juliana. Pronto. Vamos lá, Juliana, deixa eu te achar aqui. Ai, Deu certo? gente, que a minha cara. Nossa, que vergonha. Ai, Ai, boa meu Deus, eu noite. quero meus fundos de tela. Tá essa Mas dá parede para muito mudar aqui, feia. dá para mudar. Ó, eu estou usando filtro, queria ajudar a disfarçar um pouquinho aqui dar um make-up no rosto. Tudo bem, Juliana? Ai, meu Deus, olha isso, eu tô mexendo, não faz isso. Olha, eu tinha que testar isso antes, não dá pra eu ficar fazendo. Ai, meu Deus, como é que eu tiro isso agora? Ai, pronto, vai com o cabelo Como diz o despenteado. Faustão, aqui a gente faz ao vivo, né? Você viu, já Pois caí, já é. voltei. Teve um dia de uma live que teve apagão aqui da luz. Foi uma coisa incrível. É assim. Quem faz ao vivo tem essa situação. Juliana, obrigada por ter aceitado o convite em compartilhar um pouco a sua experiência, a sua trajetória profissional. Então, vamos lá, Juliana. Preparada? Preparada. Eu tô aqui. Só não tô preparada Aproveita, se arruma, se fisicamente. Meu organiza. cabelo tá muito ruim. Meu Não, tá cabelo tá muito ruim. ótima. Não, tá excelente. Vamos lá, Juliana. Você é economista. Sim. E assim, como que foi essa questão de sair da área de economia para migrar para a área de sustentabilidade? Não, na verdade, a minha primeira formação é comunicação social. Eu me formei em jornalismo porque eu queria ser jornalista esportiva. Aí eu vi que não tinha nada a ver comigo. Aí eu passei no programa de trainee da Unilever. E aí, aí na Unilever eu nunca tive experiência com jornalismo, aí eu fui rodar por todas as áreas. E aí eu senti uma falta de conhecimento em gestão.
E como eu não queria exatamente administração, porque eu achava muito vago, muito amplo, eu falei, eu quero uma coisa um pouco mais direcionada. E eu já gostava muito de economia, eu gostava muito de analisar cenários, macrocenários. E aí eu falei, não, eu vou para economia. Aí eu fui para economia, mas eu já na Unilever eu já tinha esse viés de sustentabilidade, já tinha feito programa de diversidade na Unilever e tal. Aí, quando eu saí da Unilever, eu fui trabalhar na área de responsabilidade social da Souza Cruz, por mais paradoxal que seja, cigarro e responsabilidade, e responsabilidade social, mas foi uma empresa maravilhosa, eu aprendi muito lá, uma das melhores empresas para se trabalhar, disparado. E aí, quando eu saí da Souza Cruz, eu já estava com essa vibe de trabalhar com sustentabilidade mesmo. Eu queria uma coisa mais voltada para negócios. E aí eu abri a minha própria empresa, que não era o Sustentaí existe desde 2017. Mas aí eu comecei essa trajetória em sustentabilidade, trabalhando bastante tempo com consultoria e desde de 2017 com Sustentaí, com engajamento e tecnologia para sustentabilidade. Mas eu tenho um lastro aí de economia de baixo carbono alta e o meu próprio mestrado foi inovação de modelo de negócios para o setor de petróleo e gás, também já incorporando aí tudo que a economia de baixo carbono vai impactar um setor altamente intensivo em carbono. Não, de fato. O tema, né, da nossa live ele é bem importante, porque é exatamente o que você disse, né? Vai vir uma tendência muito forte, né? Os negócios já estão se reinventando. A própria Shell, né, já colocou seus limites de emissão se tornar zero. Então, de fato, vem aí um movimento muito, muito grande, principalmente para quem quer entrar nessa área de emissões e economia de baixo carbono. Mas antes de a gente entrar nessa área, eu gostaria que você comentasse um pouco do Sustentaí. Basicamente, que tipo de projetos vocês desenvolvem? Qual a interação que vocês têm com o mundo corporativo? Então, o que que acontece? Eu sempre, quando eu trabalhava com consultoria, não é que eu não trabalho mais, eu trabalho ainda, mas eu reduzi muito para focar numa dor do sustenta. E o que que acontecia? Eu trabalhava com uma sustentabilidade num nível muito complexo, né? Qual é o impacto das mudanças climáticas no negócio das empresas? O que que vai ser as empresas, cenários, né? O que que vai ser, como é que a sustentabilidade vai influenciar uma empresa daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Então, num nível sempre muito sofisticado de sustentabilidade. E muito do que eu percebia, né, a entrada que eu tinha nas empresas, é porque sempre tinha um maluco lá que patrocinava, vamos assim dizer, essas minhas loucuras. E eu via que isso ia chegar um momento em que isso ia dar um problema, porque se não tivesse esses doidos que acreditassem nas minhas loucuras, as empresas não iam entender. E aí, uma das principais dificuldades que as empresas têm é engajamento, é uma dor de sustentabilidade. Porque, assim, eu nunca trabalhei sustentabilidade isolada dentro de uma área. A sustentabilidade ela está integrada nos processos. Uma empresa é Sim. sustentável porque os processos são sustentáveis. Só que para isso você precisa do engajamento de todas as áreas, porque a sustentabilidade ela cruza com as áreas, mas cada um tem o seu momento isolado, mas elas precisam de muita integração. Então eu preferi dar um passo atrás, né? Falar assim, olha, eu vou parar com as maluquices temporariamente, sei lá, um projeto de 5, 10 anos e vou focar nessa dor. Porque depois que eu resolver essa dor, eu volto a ter mercado dentro do nível de sustentabilidade que eu quero trabalhar. Então, a gente focou muito em engajamento, em formação de massa crítica para sustentabilidade. E aí a gente sempre fazia ações tradicionais. A grande diferença que a gente tinha em relação a uma empresa de comunicação, por exemplo, é que a gente era altamente expert em sustentabilidade. A gente entendia muito de sustentabilidade. Mas uma empresa de comunicação que faz ações de engajamento, de endomarketing, ela é nossa competidora. E aí eu sempre vinha martelando, poxa, mas como a tecnologia ela pode ajudar? Porque o que acontece? Hoje, a gente tem as ações de engajamento, elas são ações caras, grandes e voltadas para engajar a massa. Só que o engajamento, a motivação, ela é individual. Né? Eu escolhi a sustentabilidade
porque é uma iniciativa, é uma ação minha, eu tenho algum motivo meu que me leva à sustentabilidade. Só que quando você está trabalhando num conceito de engajar a massa, você está dando um tiro de canhão para acertar uma bolinha, ou seja, é uma Ferrari andando a 20 quilômetros. Então, Uhum. são ações muito caras com retorno relativamente baixo. E eu sempre ficava pensando assim, poxa, mas como a tecnologia ela pode ajudar a gente nisso? Como a tecnologia pode ajudar? Eu tive é engraçado, parece storytelling, mas é exatamente isso que eu tenho alguns momentos de eureka na vida, né? O tema que eu escolhi para a minha dissertação de mestrado foi lendo notícia de jornal. Olha, Então, mas é assim, eu só assim, vou só fazer até um parênteses, porque assim, de fato, eu acho que os grandes insights, eles vêm exatamente aí, né, Juliana? É por acaso, que nem hoje estava tomando banho, já tive um novo insight, lendo uma notícia, assistindo uma live, obtendo conteúdo, informação, né? isso. E aí eu sempre ficava com esse martelando, mas como é que a tecnologia pode ajudar no engajamento, sendo que o engajamento é uma coisa muito pessoal das pessoas. Pessoal das pessoas é horrível, né? Mas é muito da pessoa, né? Individual. E aí eu estava no metrô, porque a minha empresa ela era acelerada na fábrica de startup aqui do Olha que Rio. legal. E aí eu sempre ficava pensando como é que a tecnologia pode ajudar no engajamento. Eu estava no metrô, indo para a aceleradora, estava ouvindo música, o metrô cheio, lendo um livro. Minha vida é esse Uhum. caos. E aí veio a ideia, eu falei, não, a inteligência artificial tem que ser um fator para isso, né? É o meio tecnológico que vai ajudar no engajamento. E aí eu fui conversar com um amigo lá dos Paranauê da inteligência artificial, e aí ele me explicou o passo a passo que eu tinha que fazer para iniciar. Eu falo, o que eu sou uma pessoa muito de ação, né? Eu falei, eu entendi o conceito, mas agora o que eu tenho, o que eu, como uma pessoa que não entende nada de Uhum. tecnologia, o que eu preciso fazer? E aí a gente fez a primeira fase da Laís, que foi eu criei um questionário aberto. Uhum. Ele está aberto de novo, mas eu vou explicar por que ele Uhum. está aberto de novo, mas eu já vou fechar ele amanhã. É um questionário com 5 perguntas abertas, e aí a Tá. pessoa responde questões relacionadas à sustentabilidade, o que que ela acha de sustentabilidade, o que que ela imagina que seja sustentabilidade na empresa, como é que a sustentabilidade pode melhorar uma empresa e tal. E aí, nessa primeira fase, eu consegui 128 voluntários que responderam 5 perguntas abertas, e Uhum. aí eu, na mão, taguei essas respostas, eu criei 6 personas, que é o nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é Uhum. o nível, os níveis de maturidade. E aí, cada persona tem uma classificação e ela tem palavras-chave para definir aquela persona. E eu taguei essas respostas com as palavras-chave que eles Uhum. respondiam e eu classificava as respostas com um nível de maturidade, Uhum. classificava as palavras-chave e classificava a resposta geral das pessoas. E aí ela entrou numa fase agora, semana retrasada, ela entrou em fase de teste. Você E fala aí a gente teste teve nas uma. organizações, em Não, ainda empresa. não. É um Tá, teste, é um teste antes disso, é um teste tá, para medir a aderência, para saber se a máquina consegue fazer aquela classificação por ela mesma. tá. Então a E gente esse pegou. projeto está acelerado? Não, esse projeto não, ainda Agora não. não, não, eu não Tá, estou tá, na época pandemia e tal. A gente, tá, quer dizer, a gente está negociando com outra aceleradora, tá. mas aí o que acontece? Ele entrou em fase de teste, fase um. Então a gente conseguiu 76% de Uhum, aderência. E aí, por isso que eu abri de novo o questionário, porque a gente precisa de mais dados para analisar, para poder aumentar o nível de aderência. Quando ele tiver a partir de 90%, a gente tá. já consegue aplicar, fazer teste nas empresas. Então, está nessa fase aí. Eu já E tenho aí, o 103 objetivo final, assim, desse projeto é gerar um resultado que as empresas elas possam medir exatamente o nível de engajamento e, com isso, o nível de definir o engajamento das projeto. pessoas e da empresa como um todo, Uhum. e ter direcionado.
dentro do que na engenharia de produção a gente chama de customização de massa, a gente Uhum. vai encaixar as pessoas em grupos de persona, que são esses 6 grupos, e para cada grupo a gente fazer um programa de aumento de engajamento, mas com base no perfil da pessoa. Então, a gente Ótimo. consegue fazer uma customização de massa, porque não é uma customização individual, mas a gente vai fazer uma entrega assertiva para aquele perfil de pessoas. E aí, ao invés de você dar um tiro de canhão para acertar uma bolinha de Uhum. gude, a gente vai conseguir ações mais individualizadas para essas pessoas e aí você potencializa o engajamento delas. E ainda Ah, já tem excelente. outras ações também, que aí é o chamado nude, que é a gente usar a inteligência artificial por meio de economia comportamental para Isso é estimular, demais, é. incentivar o comportamento sustentável das pessoas. Então, da mesma forma que esse nude existe para estimular a pessoa a consumir Uhum. determinado produto, na verdade, a gente vai fazer para estimular o consumo responsável. Então, esses são os principais produtos do Sustenta aí hoje. A Laís, esse nude que ainda não tem nome, todo mundo acha que é nudes de nudes, quando não é. É o nude de empurrão mesmo, de incentivo que é em inglês. É nude com DGE no Olha, final. é sensacional. Eu acho que a tecnologia, de fato, ela tem que ser atrelada à sustentabilidade para que realmente a gente possa ter números, resultados, medições, A gente escala comparativos. com a E tecnologia. exatamente, porque com a tecnologia você consegue escalar e impactar muito mais empresas e pessoas e Uhum. desse jeito, né, realmente alcançar o objetivo final. E aí, assim, Juliana, pensando, né, na questão da economia, né, de baixo carbono, como que você define economia de baixo carbono? Nossa, que pergunta difícil. Nunca tive. Não, eu já escrevi artigos em que eu pegava lá as referências de economia de baixo carbono. É uma economia que ela não ela não é baseada em combustível fóssil, né? Assim, grosso, é Uhum. porque Sim. foi para onde eu me especializei, na verdade. Porque a economia de Uhum. baixo carbono ela tem mais setores, mas se a gente for pegar 68% das emissões de carbono, vem do Sim. setor energético, né, de combustível fóssil, petróleo, gás, carvão. Então, eu vejo isso, é uma economia que não é feita por combustível fóssil. Né? Em grosso É, modo, seria isso. não, exatamente, eu vejo esse movimento mesmo, né, a redução, né, que a gente fala muito da redução, né, dos níveis de carbono, né, tanto nos processos produtivos, nas embalagens, na distribuição dos alimentos, enfim, na distribuição dos produtos. E aí, assim, atrelando com o seu projeto, né, pensando, né, que assim é a redução do consumo de combustível fóssil, né? Tanto Uhum. independente de se é só bem, combustível que a gente conhece hoje mais, que é usado em termoelétricas, que é usado em automóveis. Quais são os modelos quais são os modelos de negócio de baixo carbono que hoje você pode compartilhar com a gente? O que acontece? Por exemplo, eu gosto muito o foco acaba não sendo baixo carbono, mas por ser Uhum, é uma atividade muito impactante para o meio ambiente, sim, tem emissões de carbono. Quando a gente fala da economia circular, porque o que acontece? Assim, a indústria petroquímica, que ela é uhum, muito demonizada, a gente tem que entender o seguinte: o problema do alto carbono é a queima do uhum, petróleo. uhum, Plástico não queima petróleo, tá? Então, só uhum. para as pessoas entenderem que se for pela perspectiva de carbono, o plástico tá ok, tá? Mas aí eu gosto de dar esse exemplo porque a gente tem o setor de mineração, que é um setor muito extrativo, muito impactante para o meio ambiente. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, de mineração urbana, que é um conceito grande, amplo, mas na verdade ele é um nome muito bonito para reciclagem de eletrônicos, Uhum. né? de reaproveitamento de materiais. E aí, quando a gente pensa na economia linear, que é a economia Uhum. tradicional, você tem a indústria de petróleo, a indústria de mineração na Uhum. ponta, fazendo a Tá. extração de minério e tal.
Aí ela manda para a siderúrgica para ela fazer o beneficiamento, para fazer a Uhum. transformar o minério de ferro em produtos de base para a indústria mesmo. Aí Uhum. você tem depois a indústria de bens de consumo, que vai pegar aquela placa de alumínio, de tudo, vai transformar num carro, vai transformar em equipamentos e tal. E aí você tem a distribuição, depois você tem a gente na ponta final consumindo e descartando. Essa seria a economia linear. Quando a gente está falando de economia circular, você tem num primeiro momento o setor de mineração fazendo a extração, aí você percorre a indústria de transformação, siderurgia, a indústria de bens de consumo, o consumo, e ele volta para a circulação. Só que quando ele volta, ele não volta para a mineração, ele volta para a siderurgia. Então, você Olha, está tirando a mineração da jogada. Então, quando você fala de mineração urbana, você está impactando muito o modelo de negócios da indústria de mineração. E ela tem que pensar que a sustentabilidade dela, e eu digo isso porque é o seguinte, até hoje, a bem da verdade é isso, até hoje, se você for conversar com os líderes de sustentabilidade do setor de mineração, para falar o que é a mineração daqui a 30, 40 anos, o que é a uhum. sustentabilidade na mineração, ele vai estar falando de esgotamento de mina, de como fazer todo o resgate, de devolver para o meio ambiente aquela mina que já não está mais sendo usada. Você fala, não, meu querido, a reciclagem não é que vai acabar com o setor de mineração, mas vai reduzir drasticamente a necessidade de extração. E Com os petróleo e impactos gás, ambientais, consequentemente, né? e aí quando a gente fala, por exemplo, de petróleo e gás, que é o Uhum. setor que eu entendo fortemente, e aí você está falando de novos modelos. Hoje, 94% da energia de transporte é energia Hum. de alto carbono. E aí eu estou falando de petróleo, eu estou falando de gás, de petróleo, não, eu estou falando de gasolina, de diesel, de gás, de tudo. 94%. Sendo que dos 100% do petróleo e gás, 58% vai para a indústria de energia, né? Vai Olha para esse só. setor. Né? E 14% vai para a indústria petroquímica. Então você está falando assim, só que aí, desde 2016 você começa a ter os países anunciando o ICE ban, né, é o banimento do motor a combustão interna. Uhum. Começou a Alemanha, aí depois foi virando uma bola de neve, chegou na Inglaterra, na França, a própria China já estabeleceu um prazo para o ICBAN. E na questão do plástico, a gente está falando, por mais que ele não seja intensivo em carbono, a gente está falando de um produto que vai começar a entrar em banimento no ano que vem. É um ano, gente. O plástico? O plástico é Ah, é? 2021. Ele E aí, começa o e aí? Mas banimento. assim, o plástico que você fala, Plástico de uso único, é plástico de embalagem. Não é, olha, não é que a, não é que a partir do ano que vem está proibida. Começa as começa. limitações a partir do ano que vem. E o Ice Ban é a partir de 2030. Então, eu estou te falando que 74% do uso do petróleo vai estar comprometido daqui a 10 anos. Então, é um Nossa. setor que tem que se mexer muito rápido para novos modelos de negócio. Aí você tem as empresas de petróleo e gás fazendo, buscando um resgate onde que elas podem atuar. Então você tem aí, por exemplo, a Petrobras junto com esqueci o nome, que era a antiga State Oil, é a Não sei. norueguesa lá. Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. Fazendo eólica offshore. Hum. Você tem a Shell, ela virou a maior empresa de gás do mundo, porque eu tenho algumas ressalvas quanto a isso por questões de business mesmo, mas eles estão forçando o gás a ser o elemento de transição. Então, a Shell já é a maior produtora de gás do mundo. Você já vai na Dinamarca, não existe mais empresa de petróleo e gás dinamarquesa. Hum. Equinor, era essa empresa que eu queria Ai, que lembrar. não, tá. É, mas de fato, eu acho que existe sim essa grande tendência.
Isso já Então, é um sinal, né? Já é um sinal. é. E aí, por que que eu sou contra esse movimento que as grandes indústrias, grandes empresas de petróleo estão fazendo para transformar o gás em energia de transição? Primeiro, não existe infraestrutura construída. Você vai ter que construir os pipelines, né? Como é que é? Uhum. Sim, Ah, os tubos, né? os tubos, Isso. para fazer. Principalmente assim, os grandes consumidores de Hum. energia não vão ser os países desenvolvidos. Eles estão com redução energética. Em 2008, a Europa entrou em crash energético, né? Vão ser os países em desenvolvimento, principalmente África e Ásia. E eles não têm infraestrutura. Então, são infraestruturas caríssimas. Você não vai gastar trilhões para 20 anos de energia de transição. Sim. É muito dinheiro para se pagar para ter um retorno em tão pouco tempo. Você precisa do retorno. E aí já tem há muito tempo se estuda o pico do petróleo, né? Até quando Uhum. vai. E aí, os próprios relatórios business as usual, né, que é o Uhum. da IEA, né, da International Energy Agency, que é Uhum. super voltado para essas empresas de petróleo. A própria BP, que é uma empresa de petróleo, que tem um relatório dela também, a BP bota 2030, o pico do petróleo, a IEA bota a partir de 2020, entre 2025 e 2030, e aí você tem a Carbon Tracker, que é loucona, botando em 2025, e você tem a DNV, que é uma certificadora bem famosa de petróleo e Uhum. gás, colocando para 2023. Gente, Olha são só, hein? menos de 3 anos o pico do petróleo. E aí o que acontece? A gente tem, pegando um pouco do meu know-how de inovação, existe uma curva. Essa curva foi desenhada por um professor de comunicação, curioso isso, na década de 60, que é a curva de adoção da inovação. Que aí você tem os que eles chamam de innovators, que Uhum. é 2,5% do mercado, que são aqueles caras assim, é o primeiro do primeiro do primeiro até aquela tecnologia, aquela inovação. Aí você tem os early adopters, né, que são os adotantes iniciais, que são 13,5%. O early majority, que são a maioria inicial. E depois você tem os laggards, que são os retardatários. Aí você tem uma Uhum. curva de adoção. Só que quando você tem que pensar na inovação, você tem que pensar quando ela está em 3%, que é quando ela ainda está lá no Innovator. O que acontece, e aí o setor de petróleo e gás está pagando para ver, ele está esperando chegar o pico do petróleo para começar a pensar numa transição, só que essa queda é muito rápida. Eu tenho dois exemplos. Um, quando houve o crash de energia na Europa, que foi em 2008, o market share da energia limpa e renovável era 3%. Em 2015 foi quando o carvão entrou no pico do carvão. Em Tá. 2017, a maior empresa de carvão do mundo abriu falência. Para você ver que Hum. quando chega no pico, a queda é muito rápida. Então, se as empresas continuarem, se a Shell continuar pagando para ver a questão do gás, primeiro ela vai tomar um Uhum. prejuízo gigantesco por conta de infraestrutura, né, dos ativos ociosos. Uhum. E ela vai entrar num modelo muito de queda muito rápida. Então, aí eu indico para quem tiver interesse no assunto que são os relatórios da Carbon Tracker, que eles fazem análise financeira da economia de baixo carbono. Qual vai Olha ser o só. impacto no mercado financeiro para isso? E Que é aí, bem interessante. pensando nisso, nisso que você está falando, então quais são as tendências que você vê assim a médio e curto prazo no mercado de carbono? Não falo no mercado de carbono regulado, tá? Estou falando nesse sentido de modelos de negócios. O que acontece? Pegando a área de energia, né, que Tá. é a área que eu entendo.
você tem muitas opções que é o Carbon Capture Storage, que eles chamam, né? Que é Uhum, armazenagem de carbono, mas isso ainda é muito uhum, caro. Não compensa. A grande verdade é que, assim, fazer trade, fazer algum tipo de negócio com carbono é muito caro. Então, assim, não tem. E eu tenho uma filosofia de que, assim, por exemplo, né, você tem lá na época do Protocolo de Quioto, que foi uhum, estabelecido que os países do anexo um uhum, teriam que reduzir a níveis de 1990 e tal, e uhum. se reduzisse, eles iam ter que pagar por isso. Eu acho que não é por esse caminho, porque, ok, paguei para continuar fazendo a mesma coisa. Não é. É proibir de fazer, é proibir de. Ah, você tem uma alta emissão de carbono, eu não vou comprar de você. Mesmo que você gaste dinheiro pagando pelo carbono que você está emitindo, não é esse modelo. É que assim, a gente tem tendência, né? O ser humano, a gente tem tendência, primeiro, odiar a mudança. E Sim, segundo, a gente alargar, a gente olha melhoria de processos. A gente não quer inovação, a gente quer melhoria de processos. Eu sempre faço brincadeira dizendo que quando o carro foi inventado, as pessoas queriam cavalos mais rápidos. sim, Então, sim, sim. eu acho que esse é o momento que a gente tem de ruptura. E o setor energético ele é muito grande, ele mexe com muito dinheiro. Só o setor de petróleo e gás, nos anos 2000, quando o barril do petróleo estava 20, US$ 30, ele gerava, era um mercado de 5 trilhões de dólares. Em 2014, antes da queda, ele foi para cento e tantos dólares. Então, aí você multiplica por três. Então, assim, era um mercado que só da economia rápida, eu não estou falando dos ativos que, que eles Uhum. é usado ao longo do tempo, só a economia girava em torno de 15 trilhões de dólares. É, É é, muito é, dinheiro. é muito dinheiro. De fato, tem aí um movimento muito grande a ser feito, né? É. E E aí, aí assim, a gente está num momento de ruptura. tá uma Então, assim, se a gente multicultura. deixar na mão de quem sempre fez, eles vão querer o petróleo e gás o resto da vida. Só que, ao mesmo tempo, assim, você tem o paradoxo da Shell forçando o business as usual, mas ela tem lá no relatório dela, que a Shell é famosa por relatórios de cenário, porque na década de Sim. 70, quando teve a crise do petróleo, eles conseguiram prever, entre aspas, Uhum, prever não é uhum. a melhor palavra para se usar, mas eles, analisando o cenário, eles conseguiram projetar de que o mundo entraria numa crise de petróleo. No relatório, E estamos, né? E já estamos, né? de 5 em 5 anos, ela lança um relatório de Uhum, cenário, apontando o futuro. Aí, no relatório de 2013, eu não lembro qual era o relatório, era o Sky, é porque um era Sky e outro era Ocean, eu não sei qual era o de 2013. uhum, uhum, O relatório de 2013, ela apontou assim, ó, a energia limpa e renovável está no nosso radar, mas nos próximos 40, 50 anos continua a mesma coisa. E aí ela projetava que a energia de petróleo e gás, para 2060, a energia de petróleo e gás ia continuar sendo majoritária e a energia limpa e renovável ia até ali, uhum, esse é aquele nível marginal de 5 a uhum, 10%. uhum. Isso em 2013. Tá. Em 2018, quando ela lançou o último relatório, ela já projetou para 2070 ela projetou que para 2020 o market share de petróleo e gás seria 54% e para 2070 seria 14%. Olha, então já tem uma transição Cinco anos forte. antes, 5 anos antes, ela disse: não vai. Estamos monitorando, é uma tendência, mas não vai ter grandes mudanças nos próximos 50 anos. Em 5 anos, ela mudou completamente. E aí, Só que, pensando ao mesmo tempo, ela ainda continua se comportando como uma empresa de petróleo e gás. Esse é o paradoxo que tem, né? Pois é, e aí pensando, né, nessa questão de mudança, né, que nós estamos vivendo,
Uma empresa, né, pensando de médio porte, você, né, que atuou bastante tempo com sustentabilidade dentro das organizações, uma empresa que ela busca fazer essa transição, né, para baixo carbono, como que ela pode estar se preparando? Quem é que pode estar ajudando essas organizações a estarem buscando essa transição? Como é que você vê que seria o caminho? Assim? Quem são as pessoas? Onde já pode buscar informação? Eu acho que, assim, infelizmente, ainda a questão de economia de baixo carbono ainda está muito presa na academia. Ela não, você não existe uma consultoria de baixo carbono, tá? Uhum, Nunca vi, não tem. uhum, Então, isso ainda está muito, muito preso na academia, o que é uma pena. Mas você tem consultoria, você tem a McKinsey fazendo vários relatórios, Ernest Young fazendo vários relatórios. Mas o que eu vejo é que, assim, não tem como pensar em economia de baixo carbono uma empresa hoje sem repensar todo o modelo de transporte dela. Não tem como. uhum, Não uhum. tem. É onde tá o grande drama aí das emissões. Então, a gente tem que repensar esse modelo. A gente tem que pensar em modelos assim, agricultura urbana, mineração urbana, redesenho de cidades para fazer pequenos deslocamentos não motorizados. Então, Uhum, pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, você tem. São Paulo é maior ainda, mas eu não conheço tanto São Paulo. Você tem Santa Cruz, que é um bairro uhum. da zona oeste do Rio de Janeiro, populoso. E aí você pega uma pessoa de Santa Cruz que trabalha no centro da cidade. De Santa Cruz para o centro da cidade, você tem linha de trem, mas é uma Uhum. qualidade muito ruim. Então, ou essa pessoa vai de carro, congestionando a Avenida Brasil, ou ela vai de ônibus. Ela percorre 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para Sim. voltar. Isso é inviável do ponto de vista da sustentabilidade. E aí, assim, eu penso a questão, por exemplo, das indústrias, né? Resgatando lá o modelo de engenharia de produção da década de 70, que é vigente ainda hoje, né? Uhum. As grandes indústrias globais, onde você centraliza a produção num lugar, geralmente Sudeste Asiático, América Latina, países onde a produção é mais barata, e dali vira um hub de exportação. Então, o que você tem na Europa, nos Estados Unidos, são os centros de inteligência e os escritórios. Mas é inviável, do ponto de vista da sustentabilidade, você pensar numa blusa de R$ 10 que vem da China para o Brasil. Eu lembro, Pois é. eu lembro que quando eu trabalhei na Unilever, a Unilever tinha no Brasil as duas maiores fábricas de sabão em pó do mundo dela. Era assim, é que eu não vou lembrar esse. Era uma em Vinhedo e a outra em Valinhos, ou em Dayatuba, ou Campinas. Eu sei que era 50 quilômetros de distância uma da outra. Aí ela exportava sabão em pó para o Japão. Aí você De pensa, fato. cara, é completamente surreal, porque é um produto de baixíssimo valor Uhum. agregado. Você está exportando sabão em pó para a China, para o Japão, sabe? E não tem como isso ser sustentável. Então, para uma empresa falar que eu sou uma empresa de baixo carbono, não é simplesmente falar, olha, zerei minha pegada de carbono e você depois descobrir que, na verdade, ela zerou a pegada de carbono do escritório dela. O Sim, problema sim. do carbono não está no escritório, o problema do carbono está na indústria. Mas ela vende, zerei a minha pegada de carbono. Aí você vai ver lá na linha pequenininha do escritório. Quem não é de sustentabilidade ou não tem senso crítico vai falar: nossa, que empresa maravilhosa. Não tem como achar que fazer sustentabilidade, fazer baixo carbono é simplesmente trocar a matriz energética de energia elétrica de termo para simplesmente fazer uma renovável. Não é. Tem que mudar a matriz de transporte. Não tem como. O que acontece hoje muito no setor ferroviário, eles estão minimizando, mas assim, por exemplo, você tem um setor ferroviário muito forte que sai de Rondonópolis, ali do Uhum. Mato Grosso,
e vem de trem percorrendo até chegar em Santos, no Porto de Uhum. Santos. Aí você pega o trem, sai cheio de grão lá do Mato Grosso e vem andando até Santos. Ele volta para Mato Grosso vazio. Não, cara, tem que otimizar isso. É inviável um país do tamanho do Brasil fazer a matriz de transporte ser transporte rodoviário. Não dá. Assim, diante disso que você falou, eu tive alguns insights aqui. Não sei se você concorda. Vamos lá. Por exemplo, então, assim, pensando em modelos de negócios, né? Então, a primeira delas é repensar na questão do transporte. Então, pensando no deslocamento dos funcionários, né? Que nem você comentou. Imagina um funcionário viajar 70 quilômetros por dia, né? Quanto isso que impacta dentro das emissões de É porque uma. assim, essa questão eu não vejo como. É, é difícil equacionar pela perspectiva da empresa, tá? Sim. Porque assim, ela então não vai contratar um funcionário que mora a 70 quilômetros de distância, ela tá relegando ele a um desemprego, possivelmente. Sim, Aí é sim, uma sim. questão de cidade. Mas é um exemplo muito claro de como a sustentabilidade ela é sistêmica, ela está integrada. Então, Sim, assim, sim, tem sistema que está resolver um integrado. problema, tem que resolver um problema de cidade nesse nível de deslocamento diário da empresa para o trabalho. Uhum. Tem que resolver um problema de logística da empresa, de como você distribui seus produtos. Tem que resolver um problema de produção e transformar, em vez de ter cadeias globais de produção, pensar em cadeias locais de produção com a matéria-prima local. Isso também é Sim. fundamental. Com a matéria. Com mão de obra local, com matéria-prima local. É isso. Onde vem incentivo muito do consumo local, né? Eu acho que isso, de Sim. fato, além da geração de emprego local, também tem a questão do aproveitamento dos recursos, enfim, envolve a questão da redução das emissões, a questão de geração de renda, e aí envolve várias Tem questões. um tem um outro aspecto aí. Por exemplo, eu vejo muita gente falando da tecnologia para poder ter frutas e legumes em qualquer época da Uhum. estação. Todo mundo acha legal, mas ninguém para pensar, no mínimo, no custo energético disso. Você ter uma manga, que é uma fruta de verão, em pleno inverno, você tem um custo ambiental aí, que ninguém está pensando nele. Sim, sim. É, que aí é algo, né, bem Ou sistêmico. questão de água, de energia. Então, a gente tem que pensar de múltiplas formas. Então, assim, é a questão local. Ah, tá no inverno, você não vai ter determinadas matérias-primas, você vai ter essas. Ah, é nesse local? Ah, aquela matéria-prima que vem lá da China, da Índia, não sei, não vai ter que trabalhar com o que tem localmente. E aí aí você acaba melhorando, você reduz as emissões, você reduz transporte, você reduz impacto ambiental em outras áreas, porque você está fazendo extração daquilo, você gera renda, você gera Sim. melhor qualidade de vida. Então, é o conceito clássico de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, é isso. E aí, assim, pensando em algo prático, né? Assim, para quem quer trabalhar, para quem quer migrar, né? Quem quer trabalhar com a parte de economia, de baixo carbono, que dica que você dá? Que dica prática, assim, olha, porque que nem você comentou, né? Assim, não existe consultoria de baixo carbono, né? Hoje existe algumas consultorias de gestão de carbono, né? Mas Mas aí é pensando uma questão mais técnica, mais né? técnica, né? Mais a parte de É. baixo carbono. Que dica prática que você pode deixar para quem quer fazer a transição para essa área? Pensando que quem quer empreender, pensando Quem empreender é uma baita oportunidade aí, né? Não é uma tem o baita mercado. oportunidade, né? Aí a oportunidade Eu, seria onde? Basicamente, para quem quer ah, empreender em baixo eu carbono. vejo, assim, você não tem hoje. Ai, quase que eu derrubei tudo aqui. A gente está falando muito de ESG. Eu queria deixar Hum, muito claro que ESG não é sinônimo de sustentabilidade, tá? uhum, É o viés de sustentabilidade a partir da perspectiva de riscos financeiros. uhum, Bom, uhum, tem um uhum. outro lado da sustentabilidade que passa longe de ESG, mas virou modinha
E agora todo mundo fala de ESG. Por favor, gente, não é a mesma coisa. Eu acho que sim, pode entrar por esse caminho. Eu acho que agora pode entrar pelo meio de finanças sustentáveis, que é onde que Hum, vai mais olhar a questão das mudanças climáticas, que é onde vai dar muito impacto e muito risco, é nas finanças. Então, estuda economia, estuda administração. Tem um programa de mestrado, quem gostar de academia, tem um programa de mestrado aqui no Rio maravilhoso. Não foi o que eu fiz engenharia de produção. É o PPE, Programa de Planejamento Energético da UFRJ. Assim, é top de linha. Os professores de lá são todos cientistas do IPCC, que é o painel de mudanças climáticas da ONU. Eles têm uma pegada muito forte de economia da energia. olha E aí só. eu acho que é um caminho muito legal para quem quiser. Eu fiz disciplina lá nesse curso. É muito bom. Então, assim, mesmo que você não siga carreira acadêmica, é um conhecimento que vale muito. Assim, os profissionais lá são muito competentes. Eu lembro que quando eu estudava mudanças climáticas lá, um professor que é muito reconhecido, Roberto Schaeffer, ele chegou no primeiro dia de aula e falou: meu artigo acabou de ser publicado na Nature. Nature Olha é uma das só. maiores publicações de ciências do mundo, ou a maior, talvez. Que era um artigo dizendo que o acordo do clima não era suficiente para reduzir as emissões, para frear as emissões, para aumentar até 2 graus. Ele precisaria reduzir muito mais. Então, é altíssimo nível. Então, eu recomendo buscar essas. Como não tem, por exemplo, um curso de Sim, sim. pós-graduação, não tem um curso, um curso rápido disso. Então, busca academia, tem como fazer como ouvinte. Então, tem várias formas. A academia tem bons cursos de mudanças climáticas, de economia de baixo carbono, e aí eu acho que dá para chegar por aí. E aí, falando assim, a gente está chegando nos minutinhos finais, falando de finanças sustentáveis, finanças de baixo carbono, que poderia dar uma palhinha rapidamente do que seria basicamente, quais são os nichos que existem dentro dessa, pensando assim, em Tem oportunidade de trabalho? o próprio mercado financeiro, tá? Então, aqui no Brasil ainda não. O que a gente tem é o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da B3, Uhum. mas você não tem um mercado paralelo fazendo comercialização de ações sustentáveis. Mas você tem, eu cito, por exemplo, a Citaui. Aliás, Gustavo, um beijo se você assistir essa live. Que é uma empresa é uma empresa não, uma organização social de finanças sustentáveis. Ela começou lá em 2008, 2007, não me lembro, fazendo muito de microfinanças, de ajudando organizações de terceiro setor a alavancar investimento e tal. E aí o Gustavo entrou para dar essa. O Gustavo também é economista, então para dar essa pegada de finanças sustentáveis, Uhum. ESG. Então, eu acho que tem algumas empresas, assim, já. Aliás, a Cital e vive com vaga aberta, gente. Se você, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Então, e aí essas grandes empresas de consultoria, elas fazem estudo sobre. Uhum. A BlackRock lançou um estudo maravilhoso recentemente. Então, eu acho que tem, assim, ainda na prática, você ainda não vai conseguir trabalhar com o mercado financeiro sustentável. O que Em você si, tem né? É pinceladas. um estudo, você vai fazer estudos. Hoje ele ainda é um mercado muito teórico. Tá. Vira documento base para a gestão das empresas depois. E fazer análise de risco, usar a sustentabilidade como empresas de consultoria que fazem análise de risco, chega lá e fala, ó, vai fazer análise de risco de sustentabilidade Análise também. de risco, eu acho que exatamente é um mercado muito potencial. É. Recentemente eu recebi, né, trabalho em uma multinacional e eu recebi um pedido para participar de uma licitação no qual, isso nos Estados Unidos, no qual eles estavam contratando uma empresa para fazer uma avaliação de cenários de riscos
para bancos que trabalham com seguros. Então, assim, é risco domiciliar, é risco das indústrias, risco na questão de A seguros. sustentabilidade, eu não colocaria ela num risco de seguradora, mas de resseguradora, É né? porque que Se eu- acontece? Qual que é a avaliação deles, né? A avaliação deles é assim, então tá, se tem um tornado, né, como aconteceu lá, se tem uma enchente, que nem tem no Brasil, quais são as perdas financeiras que isso tá Sim, sim. envolvido, né? Mas é porque a grande dificuldade da sustentabilidade, né? E aí é onde os negacionistas das mudanças climáticas se pegam, é que quase nunca é uma relação direta. Então, eu sempre dou esse exemplo. Muito pouca gente associa a guerra na Síria a mudanças climáticas. E ela começou com. Hoje, ela é uma guerra ao terror, ok? Olha lá o Uhum, ISIS, o maluco lá, botando o terror lá na Síria. Mas ela começou quando, durante 3 ou 4 anos, eu não me lembro bem, a Síria teve seca, né? Então, uhum. a área agrícola, né, a área rural da Síria, era no interior do país. E foi lá, teve uma sequência de secas, e aí o que acontece quando você tem a seca, né? As pessoas começam a perder produção, e eles falam, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu não tenho o que fazer. Começa um fluxo migratório para a cidade. E aí você pegou ali as grandes cidades, Damasco, as outras cidades ali, começaram a receber um fluxo muito grande de pessoas, elas começaram a fazer pressão em sistema de saúde, sistema de educação, habitação, emprego, moradia. Então, não tinha como as cidades receberem esse fluxo tão grande. E aí começou. Não foi o único fator, mas Uhum, já estava chamuscando a Primavera Árabe. Juntou com isso, deu química, explodiu tudo. uhum, uhum. Então, é uma. E aí a tendência é. Só que como é que você vai explicar o que é óbvio para as pessoas hoje, que é uma guerra de terrorista, que na verdade ela começou como uma guerra climática? E aí você tem Olha só aquele. que interessante. Não é? E aí você tem aquele professor da USP lá, meu Deus do céu, sempre aquilo lá me dá Carlos um ódio. Nóbrega? Não sei, não, não, não. Era um professor da USP que foi fazer uma. Ele foi fazer uma entrevista no Jô, Hum. dizendo que, negando as mudanças climáticas, dizendo que de tempos em tempos o planeta se resfriava e se aquecia. A lógica dele está ok, é verdade isso. Uhum. Só que esse tempo de resfriamento e aquecimento geológico é de milhares de centenas de anos, é milhares e milhares de anos. O homem, em 300 anos, mudou a temperatura do planeta. Então, assim, o ser humano, ele mudou o tempo geológico da Terra. Mas aí é tão complexo você falar isso que o que as pessoas leigas, né, o público médio, vai entender? Ok, sustentabilidade, mudanças climáticas não existe, é coisa da cabeça desses cientistas malucos. E aí você tem os negacionistas, porque é muito mais fácil você dizer que não tem do que explicar por que tem, né? Então Pois tem é. a sustentabilidade, essa não relação direta da sustentabilidade é muito difícil, né? Não, de fato, assim, é algo muito ainda que precisa de muito estudo, né? Eu acho que é algo sistêmico. Isso, assim, sabe, em todas as lives a gente tem percebido muito isso. Não dá, você não consegue trabalhar isoladamente. É algo sistêmico que precisa realmente de uma cooperação de todos para mudar todo esse cenário. Uhum. Além disso, assim, quando as pessoas me perguntam, né, Geisa, qual que a oportunidade, né, as oportunidades dentro desse nicho? Em todos, né? Então, assim, tem oportunidade para economista, para quem é advogado, para Posso fazer um cientista, jabazinho? pode. Então, eu tenho um podcast, né? Uhum, Sustenta aí, o uhum, podcast que eu apresento, que é o Sustenta aí Cash, e que a gente fala, principalmente a primeira temporada, os 10 primeiros episódios, a gente construiu muito esse conceito de sustentabilidade por uma visão estratégica
E aí, se eu não me engano, no episódio 5 eu falo quem é o profissional de sustentabilidade. Aí eu faço uma diferença entre o profissional de meio ambiente, o profissional de sustentabilidade, por que que ele tem que ter um viés de gestão. Eu Eu acho que falo, dá os tempo de melhores. você fazer uma breve comparação. Acho que temos uns 3 minutinhos. Então, o profissional de meio ambiente ele é um profissional técnico. Ele precisa Tá, de conhecimentos técnicos, ele está na empresa para questões regulatórias, né? A tá. empresa precisa de um licenciamento, então Uhum. ele tem um perfil mais de auditor, de assegurar de que o que é regulatório está em conformidade. Aí você tem a gestão ambiental, que é você começar a trabalhar a eficiência de processos, mas pela visão ambiental, né? Como vou reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, gerar menos desperdício, consumir menos matéria-prima, blá blá. Isso é gestão ambiental. O profissional de sustentabilidade olha tudo isso pelo viés de negócio, ele é um perfil muito mais consultor. Então, eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, mudanças climáticas. Não entra nem questão regulatória, não existe condicionantes de mudanças climáticas. O que que o gestor ambiental faz com mudanças climáticas, né? Com emissões, desculpa. Ah, eu vou medir durante um ano as minhas emissões, ou durante algum tempo e tal, Uhum. e a partir daí eu vou fazer um plano de ação para reduzir essas emissões. Gestão ambiental, ok. O profissional de sustentabilidade, ele vai pegar as emissões, vai chegar no mesmo ponto que o gestor ambiental e vai chegar a entregar, por exemplo, para o cara de RI, de relação com o investidor, e falar assim, ó, olha o valor que isso vai gerar para o meu acionista. E aí a ação sobe porque ele reduziu as emissões. Não é o cara de meio ambiente que faz isso, é o cara de sustentabilidade. Sustentabilidade na empresa é a gestão de negócios, com um viés de sustentabilidade. Mas ele tem uma diferença entre o profissional de licenciamento, uma diferença grande entre o profissional de licenciamento, que é um profissional técnico, grande entre o profissional de gestão ambiental. Ele gera valor. Olha, A gestão ambiental sensacional gera isso. dados. A gestão ambiental gera dados, a sustentabilidade gera valor. É isso. Sensacional, nossa, eu acho que esse fechamento, essa definição, sabe, foi excelente, porque aí a gente consegue nichar de fato onde estão as oportunidades. A gente está aqui ó, com 1 minutinho só, Juliana. Eu tenho aqui só uma Tá. pergunta, a pergunta aqui da Bravo. Eu poderia dizer que o conceito e a prática da sustentabilidade traz uma mensagem implícita que poderia proporcionar paz no mundo, de fato, né? Sim, Quando a gente fala dessa questão sistêmica, é a mensagem de paz, né? sim. Eu acho que é porque paz é o ser humano ele é complicado, né? Então assim, mas eu acho É que a paz, né? sustentabilidade traz bons valores. Ela Sim, traz bons sim. valores. Juliana, muito obrigada. Assim, foi incrível. Eu vou deixar a live salva. Uhum. Assim, Ai, minha gratidão cara não pela. tá boa. Tá ótima, Fernanda, tá ô, ótima. Fernanda, tu entrou agora? Ah, não, ela entrou antes, desculpa. Que eu tô Muito vendo, obrigada. tô com um delay aqui Ah, Cici, eu tô vendo um monte de gente que entrou aqui, que bonitinho. A gente vai cair agora. Meu, obrigada. Bom, depois eles assistem a live. Vou deixar salva no feed, depois qualquer coisa eu compartilho com você. Obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Boa noite. Tchau. Tchau.